Aquela noite eu entendi que um casamento poderia destruir duas famílias. O dia do casamento do meu filho Marcelo deveria ter sido o mais feliz da vida dele. Não foi. Ainda me lembro do cheiro de lírios na igreja, as luzes brancas penduradas no teto, os convidados sorrindo. Marcelo esperava no altar com aquele terno cinza que tanto gostava. Estava nervoso, mas feliz. Eu também estava. Até que chegou o momento dos brindes. O pai da noiva, seu Osvaldo Ferreira, pegou o microfone. Era um homem corpulento, de voz grave, dono de uma construtora. Todos o conheciam, todos o respeitavam, ou assim pensavam. Levantou sua taça de champanhe e disse: "Quero brindar pela minha filha Isabela. Ela sempre foi teimosa desde criança. E hoje insistiu em se casar com esse rapaz." Houve risadas nervosas. Depois acrescentou, olhando direto para Marcelo: "Esse moleque é um idiota, mas minha filha insistiu em casar com ele." O salão explodiu em gargalhadas, mas eu vi o rosto do meu filho. Ficou pálido, suas mãos tremeram, baixou o olhar. Senti que minhas pernas pararam de me sustentar. Ninguém mais parecia perceber. Todos riam, todos brindavam, como se humilhar um homem no próprio casamento fosse engraçado. Apertei meu guardanapo entre as mãos, respirei fundo e naquele momento soube de algo. Aquele homem não ia se safar impune porque eu sabia coisas que ele acreditava que ninguém sabia, e naquela noite eu ia revelar tudo. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Antes de contar o que fiz, deixe-me contar como cheguei até ali, porque essa história não começou nesse casamento. Começou meses antes, quando algo dentro de mim me disse: "Carmen, investiga esse homem." E eu fiz. O que descobri destruiu a família dele inteira. Quando Marcelo me contou que tinha conhecido uma moça, eu fiquei feliz. Era janeiro, fazia calor. Estávamos na cozinha da minha casa tomando café coado com canela, como todas as tardes. "Mãe, ela se chama Isabela", me disse com aquele sorriso tímido que sempre teve desde criança. "É diferente, inteligente, me faz rir." Eu o observei. Marcelo tinha 28 anos. Trabalhava como engenheiro civil numa firma pequena, mas honesta. Era meu filho mais velho, o mais sério, o mais responsável. Nunca tinha me falado assim de nenhuma moça. "E ela, o que faz?" perguntei mexendo meu café. "Estuda arquitetura. Está quase se formando. O pai dela tem uma construtora grande, Ferreira em Associados." Foi aí que algo dentro de mim se mexeu. Ferreira. Esse sobrenome me soava familiar, mas não sabia de onde. "Já a conheceu bem?" perguntei. "Sim, mãe. Estamos saindo há 3 meses. Quero que você a conheça. Posso trazê-la para jantar no domingo?" Aceitei, claro, porque uma mãe sempre quer ver seus filhos felizes, e Marcelo parecia feliz. Naquele domingo chegou Isabela. Era bonita, cabelo longo, escuro, olhos grandes, vestia simples, mas com classe. Me cumprimentou com respeito, me abraçou. Disse: "Dona Carmen", com uma voz suave, "muito obrigada por me receber na sua casa." Preparei feijoada com arroz, minha especialidade. Marcelo estava nervoso, mas Isabela ajudou a arrumar a mesa. Conversamos. Ela me falou da carreira dela, dos sonhos. Queria projetar casas sustentáveis, casas para famílias. Gostei dela, mas quando mencionou o pai, algo mudou na voz dela. "Meu pai é exigente", disse mexendo a comida no prato. "Sempre quis que eu fosse perfeita, que tivesse as melhores notas, que me casasse com alguém do nível dele." "E o que ele acha do Marcelo?" perguntei servindo mais água. Isabela baixou o olhar. "Ainda não contei para ele que estamos namorando." Marcelo a olhou surpreso. "Isabela, como assim?" "É que", suspirou ela, "meu pai é complicado. Sempre diz que os homens têm que demonstrar seu valor, que não confia em ninguém que não venha de uma família com dinheiro." Senti um nó no estômago. "Marcelo vem de uma família honesta", disse com firmeza. "Trabalhadora, com valores. Isso vale mais que qualquer dinheiro." Isabela me olhou com os olhos úmidos. "Eu sei, dona Carmen, por isso eu o amo." Marcelo pegou a mão dela. Eu sorri, mas por dentro algo me inquietava.
Aquele homem, seu Osvaldo Ferreira, parecia alguém difícil, alguém que julgava as pessoas pela conta bancária. E eu conhecia esse tipo de homem. Tinha visto a vida inteira. Sempre escondem algo. Os meses passaram. Marcelo e Isabela ficaram noivos oficialmente. Ele estava apaixonado, radiante, chegava em casa cantando. Me falava dela o tempo todo. Mãe, Isabela me entende, me respeita, não se importa que eu não tenha um carro do ano ou que more num apartamento alugado. Diz que o importante é construir juntos. Eu assentia, mas continuava pensando naquele pai. Um dia Marcelo chegou mais sério. Mãe, preciso te contar uma coisa. Nos sentamos na sala. Lá fora chovia. O som da água contra a janela me tranquilizava. Vou pedir Isabela em casamento. Senti uma mistura de alegria e medo. Já conheceu a família dela? Sim. Fui jantar na casa deles há 2 semanas. E como foi? Marcelo hesitou. O pai, seu Osvaldo, é estranho, mãe. Me fez muitas perguntas sobre meu trabalho, meu salário, meus planos. Me perguntou quanto eu ganhava por mês, quanto tinha guardado, se tinha propriedades. E o que você disse? A verdade, que ganho o justo, que estou guardando dinheiro, que não tenho casa própria, mas que trabalho duro. E ele, o que disse? Marcelo apertou os punhos. Disse: Bem, meu filho, espero que saiba que minha filha está acostumada com certo nível de vida. Não é qualquer um que pode sustentá-la. Senti raiva, mas me contive. E a Isabela, o que disse? Ela ficou brava com ele. Disse que eu era um bom homem, que isso era a única coisa que importava. Seu Osvaldo só riu e disse: Vamos ver. Aquela noite não consegui dormir. Algo naquele homem me incomodava profundamente. Não era só a arrogância dele, era algo mais, algo que eu não podia ver ainda, mas ia descobrir. Marcelo pediu Isabela em casamento em abril. Ela disse sim. Choraram juntos. Me ligou emocionado por telefone. Mãe, ela disse sim, vamos nos casar. Eu me alegrei de verdade, mas naquela mesma noite, sozinha no meu quarto, olhei pela janela e pensei: esse homem vai tentar arruinar isso. Eu sei. E eu estava certa. 2 semanas depois, Isabela veio me ver. Estava chorando. Dona Carmen, meu pai diz que não quer que eu me case com Marcelo. Me sentei com ela, servi chá de camomila, peguei as mãos dela. Por quê? Diz que Marcelo não tem futuro, que é um homem medíocre, que vai me fazer infeliz, que vou me arrepender. E você, o que pensa? Eu amo Marcelo, mas meu pai é muito teimoso e minha mãe sempre faz o que ele diz. Tenho medo de que eles não apareçam. Apertei as mãos dela. Isabela, me escuta bem. O amor verdadeiro não se deixa vencer pelo medo. Se você ama meu filho, luta por ele. E se seu pai não aceita, o problema é dele, não seu. Ela assentiu, secando as lágrimas. A senhora tem razão. Vou lutar. E lutou. Isabela enfrentou o pai. Disse que ia se casar com Marcelo, com ou sem a bênção dele. Seu Osvaldo não teve escolha senão aceitar, mas eu sabia que um homem assim nunca aceita uma derrota. E eu estava certa. Os preparativos do casamento começaram. Marcelo estava feliz, Isabela também, mas seu Osvaldo impunha condições. Quero que o casamento seja no salão de eventos do Clube Paulistano, disse para Isabela. Eu pago tudo, mas se faz do meu jeito. Marcelo não estava confortável com isso. Mãe, eu quero pagar minha parte, não gosto de depender dele. Eu sei, filho, mas às vezes precisamos ceder pela Isabela. E ele cedeu. Mas eu não cedi, porque algo dentro de mim dizia que aquele homem escondia algo, algo grande, algo escuro. E numa tarde, enquanto tomava café numa cafeteria do centro, vi algo que gelou meu sangue. Vi seu Osvaldo Ferreira com outra mulher e 2 crianças pequenas. A mulher o beijou na boca. As crianças o chamavam de papai. Fiquei paralisada. Paguei minha conta, saí de lá, caminhei até meu carro, me sentei, respirei. E então soube o que tinha que fazer. Ia investigar aquele homem, porque se ele estava traindo a esposa, a família,
Todos. Então meu filho estava prestes a entrar numa família de mentiras. E eu não ia permitir isso. Durante 3 dias não consegui dormir bem. Cada vez que fechava os olhos via a mesma cena. Seu Osvaldo beijando aquela mulher, as crianças pegando na mão dele, a forma como ela o olhava como se ele fosse o mundo dela inteiro. E depois pensava na esposa de seu Osvaldo, em Dona Denise. A tinha conhecido apenas 2 vezes nos jantares de noivado. Era uma mulher elegante, calada, sempre com um sorriso educado, mas triste, como se carregasse anos de um peso invisível. Agora entendia por quê. Mas precisava ter certeza. Precisava de provas, porque acusar um homem como Osvaldo Ferreira sem provas seria destruir o casamento do meu filho. E eu não queria isso. Eu só queria protegê-lo. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Contratei um investigador particular. O nome dele era Rodrigo Mendes. Me recomendou uma amiga cujo marido a tinha traído anos atrás. Era discreto, profissional. Tinha um escritório pequeno na região da Consolação, num 2º andar acima de uma lavanderia. Subi as escadas numa terça à tarde. O corredor cheirava a detergente e café velho. Bati na porta. Uma voz grave disse: "Entre." Entrei. Rodrigo era um homem de uns 50 anos, magro, com óculos e camisa de manga curta. Tinha um computador velho sobre a mesa e arquivos metálicos contra a parede. "Sente-se, senhora. Em que posso ajudá-la?" Me sentei, respirei fundo e contei tudo. Disse que meu filho ia se casar, que o pai da noiva era um homem poderoso, arrogante, que o tinha visto com outra mulher e 2 crianças, que precisava saber a verdade. Rodrigo tomou notas, não me julgou, não fez perguntas desnecessárias. "Tem fotos do senhor?" Mostrei uma foto que tinha encontrado na internet. Seu Osvaldo numa inauguração de obra com seu sorriso de político. "Sabe onde o viu com a outra mulher?" "Numa cafeteria do centro, perto da Praça da Sé. Chama-se Café Estrela do Sul." "Lembra do dia e hora?" "Sexta passada, umas 4 da tarde." Rodrigo assentiu. "Preciso de uma semana. Vou segui-lo. Vou descobrir tudo o que puder. Se tem outra família, vou comprovar. Se tem mais, também. Um homem que trai assim tão abertamente costuma ter mais segredos. Problemas financeiros, dívidas, negócios obscuros. Vou revisar tudo." Senti um arrepio. "Quanto cobra?" R$ 5.000 por semana, mais despesas. Não era barato, mas paguei, porque a tranquilidade do meu filho não tinha preço. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Marcelo vinha em casa todos os dias empolgado com os planos do casamento. Me mostrava fotos do salão, do cardápio, das flores. Isabela e ele tinham escolhido rosas brancas. A música deles seria Águas de Março, de Tom Jobim. "Mãe, vamos dançar essa música juntos?" "Sim, você e eu, como quando era criança." Eu sorria, assentia, mas por dentro morria de angústia. E se o que Rodrigo descobrisse destruísse tudo? E se Isabela sofresse por causa do pai? E se Marcelo me odiasse por me meter? Mas depois lembrava daquela frase, aquela frase que seu Osvaldo tinha dito ao meu filho: "Espero que saiba que minha filha está acostumada com certo nível de vida. Não é qualquer um que pode sustentá-la." E minha angústia se transformava em raiva. Aquele homem tinha humilhado Marcelo desde o começo. Tinha tratado ele como se fosse menos, como se não merecesse Isabela. Pois bem, se eu ia descobrir algo, não ia fazer para destruir o casamento. Ia fazer para proteger meu filho de uma família de mentiras. Na sexta daquela semana, Rodrigo me ligou. "Dona Carmen, preciso que venha ao meu escritório. Tenho informações." Cheguei em menos de 1 hora. Subi as escadas quase correndo. Entrei sem bater. Rodrigo estava sentado na frente do computador. Me olhou com seriedade. "Sente-se." Me sentei. Minhas mãos tremiam. "O que encontrou?" Rodrigo girou a tela para mim. Seu Osvaldo Ferreira tem 2 famílias. Senti o ar escapar do peito. Na tela havia fotos. Fotos de seu Osvaldo com aquela mulher entrando num apartamento em Moema, levando as crianças à escola, beijando ela no estacionamento de um supermercado. "Quem é ela?" perguntei com voz trêmula. "Chama-se Patrícia Campos, tem 32 anos, é contadora, trabalha na mesma empresa de seu Osvaldo, Ferreira em Associados. E as crianças são dele, um menino de 7 anos e uma menina de 5.
Estão registrados com o sobrenome da mãe. Mas investiguei. Seu Osvaldo paga o aluguel do apartamento, paga a escola particular das crianças, compra roupa, brinquedos, tudo. Com que dinheiro? Rodrigo me olhou fixamente. Com dinheiro da empresa. Senti que o mundo parava. O quê? Rodrigo tirou uma pasta, a abriu. Dentro havia documentos, extratos bancários, transferências. Seu Osvaldo tem desviado dinheiro da empresa há anos, faz transferências para contas pessoais, usa cartões corporativos para gastos pessoais, paga viagens, hotéis, restaurantes caros, tudo com dinheiro da Ferreira em Associados. E a empresa? Rodrigo suspirou. Está com problemas sérios. Tem dívidas com fornecedores, processos trabalhistas, 3 obras inacabadas. E há 2 processos criminais contra ele por fraude. Levei as mãos ao rosto. Meu Deus! Isso não é tudo, disse Rodrigo. O que mais? Seu Osvaldo tem dívidas pessoais, 2 cartões de crédito no limite, um empréstimo com banco por mais de 2 milhões de reais, e deve impostos à Receita Federal há 3 anos. Quanto deve no total? Rodrigo revisou as notas. Aproximadamente 12 milhões de reais. Cortou minha respiração. 12 milhões. Sim. E segundo minhas fontes, a empresa está prestes a falir. Tem 6 meses, talvez 1 ano. Depois disso, falência total. Fiquei em silêncio olhando aqueles documentos, aquelas fotos, aquela verdade tão escura. Seu Osvaldo Ferreira não era o homem bem-sucedido que todos acreditavam. Era um mentiroso, um ladrão, uma fraude. E meu filho estava prestes a se casar com a filha dele. Rodrigo me entregou cópias de tudo. Fotos, documentos, comprovantes de transferências, registros de gastos. Tudo estava ali. O que vai fazer com isso? Me perguntou. Não sei, respondi com voz quebrada. Preciso pensar. Senhora, vou lhe dizer algo. Você me contratou para buscar a verdade. E a verdade é feia, mas agora que a tem, precisa decidir o que fazer com ela. Eu sei. Se contar ao seu filho antes do casamento, talvez ele cancele tudo, e talvez isso seja o melhor, mas também pode destruir o relacionamento dele com Isabela. Eu sei. Se não disser nada, seu filho vai entrar numa família corrupta, e quando tudo explodir, porque vai explodir, ele vai ficar no meio. Fechei os olhos. E se eu falar com seu Osvaldo? Rodrigo negou com a cabeça. Um homem assim não vai aceitar que o descobriram. Vai negar tudo, vai ameaçá-la, vai tentar destruí-la. Então, o que faço? Rodrigo se recostou na cadeira. Espere, observe, e quando chegar o momento certo, haja. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de segredos. Caminhei pelas ruas do centro sem rumo. O sol se escondia atrás dos prédios. As luzes das barracas de cachorro-quente se acendiam. As pessoas andavam rápido, com pressa de chegar em casa. Eu andava devagar, carregando um peso que não sabia como soltar. Pensei em Marcelo, no sorriso dele, na ilusão. Pensei em Isabela, na inocência dela. Ela não tinha culpa de ter um pai assim. Pensei em Dona Denise, naquela tristeza silenciosa. Talvez ela soubesse, talvez carregasse anos calando. E pensei em seu Osvaldo, na arrogância dele, na hipocrisia, na crueldade. E decidi algo. Não ia dizer nada antes do casamento. Ia esperar, ia observar. E se seu Osvaldo se atrevesse a humilhar meu filho outra vez, então eu ia destruí-lo com a verdade. Cheguei em casa quando já era noite. Coloquei a pasta no fundo do meu armário, debaixo de umas cobertas velhas. Me sentei na cama, olhei pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. E respirei fundo, porque sabia que o que viria ia mudar tudo. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada vez que via Marcelo, sorria. Cada vez que Isabela vinha me visitar, a abraçava. Cada vez que alguém mencionava o casamento, assentia com entusiasmo. Mas por dentro carregava aquele segredo como uma pedra no peito. Dormia mal, comia pouco. Acordava de madrugada e ficava sentada na cozinha olhando aquela pasta que tinha escondido no armário. Às vezes atirava, revisava as fotos, os documentos, as transferências bancárias. Tudo estava ali, cada mentira,
cada traição, e me perguntava, por que não digo nada? Mas a resposta era sempre a mesma, porque se fizesse agora, Marcelo me odiaria. Pensaria que estava sabotando a felicidade dele. E Isabela ficaria destroçada. Não, tinha que esperar o momento certo, e esse momento chegaria. Num sábado de manhã, Isabela me ligou. Dona Carmen, podemos nos ver? Preciso conversar com a senhora. Claro, filha. O que aconteceu? É sobre meu pai. Prefiro te contar pessoalmente. Combinamos de nos ver numa cafeteria perto da minha casa. Cheguei antes dela, pedi um café. Me sentei perto da janela. Quando Isabela chegou, estava com os olhos vermelhos. Tinha estado chorando. Sentou-se na minha frente, respirou fundo e disse: Meu pai quer controlar tudo do casamento. Como assim? Quer escolher a lista de convidados. Quer que só vão pessoas importantes. Diz que não quer gente comum no evento dele. Senti a raiva subir pela garganta. Gente comum. Isabela assentiu, limpando as lágrimas com um guardanapo. Disse que queria convidar os primos do Marcelo, os tios, os amigos da faculdade. E meu pai disse: Não, Isabela, esse casamento é um evento social, não uma festa de periferia. Apertei minha xícara de café com tanta força que pensei que ia quebrar. E sua mãe, o que diz? Nada. Minha mãe nunca diz nada. Sempre faz o que ele diz. Exatamente como tinha imaginado. Isabela, me escuta bem, disse pegando as mãos dela. Esse casamento é seu e do Marcelo, não do seu pai. Se ele quer controlar tudo, então talvez vocês devessem se casar de outra forma. Ela negou com a cabeça. Não posso. Meu pai ameaçou não pagar nada se eu não fizer do jeito dele. E Marcelo e eu não temos dinheiro para fazer um casamento assim. Levaria anos para juntar. Então, façam pequeno, com as pessoas que realmente amam, com dignidade. Isabela me olhou com aqueles olhos tristes, tão parecidos com os da mãe. Dona Carmen, eu só quero que meu pai se orgulhe de mim, só uma vez. Mas não importa o que eu faça, nunca é suficiente para ele. Meu coração partiu porque entendi algo. Isabela não estava apenas presa pelo dinheiro, estava presa pelo amor que nunca recebeu do pai. E isso era pior que qualquer dívida. Aquela tarde, quando voltei para casa, tirei a pasta de novo. Olhei as fotos de seu Osvaldo com aquela outra mulher, com aquelas crianças que Isabela nem sabia que existiam. E pensei, esse homem não merece o amor da filha. Mas também não podia contar ainda, porque destruir a imagem que Isabela tinha do pai antes do casamento seria cruel. Ela precisava de força para se casar, precisava de ilusão. Haveria tempo para a verdade. 2 semanas antes do casamento, houve um jantar de ensaio na casa dos Ferreira. Marcelo me convidou. Eu não queria ir, mas ele insistiu. Mãe, por favor, quero que conheça melhor a família da Isabela. Seu Osvaldo disse que quer conversar com você. Isso me deixou nervosa, mas aceitei. A casa dos Ferreira ficava no Morumbi. Era enorme. 3 andares, jardim com fonte, garagem para 4 carros. Quando cheguei, um empregado me abriu a porta. Boa noite, senhora. Entre, por favor. Entrei. O chão era de mármore. As paredes tinham quadros enormes. Tudo cheirava a dinheiro, mas eu sabia a verdade. Tudo aquilo estava construído sobre mentiras. Dona Denise me recebeu na sala. Era uma mulher elegante, de uns 58 anos, com o cabelo perfeitamente penteado e um vestido bege. Dona Carmen, que prazer vê-la. Entre, por favor. Me cumprimentou com um beijo no rosto. O perfume dela era caro, mas o olhar era vazio. Obrigada pelo convite, disse. É um prazer. Isabela fala muito bem da senhora. Nos sentamos. Havia canapés, vinho tinto, queijos importados, tudo servido por empregados que se moviam em silêncio. Marcelo estava sentado ao lado de Isabela, segurando a mão dela. Ela sorria, mas parecia tensa. E então apareceu seu Osvaldo. Entrou com aquela mesma arrogância de sempre. Terno escuro, relógio de ouro, sorriso de vendedor. Dona Carmen, que prazer tê-la em nossa casa. Me levantei. Ele estendeu a mão. Apertei com firmeza. Obrigada por me receber. Sente-se, sente-se. Vamos jantar em alguns minutos, mas antes quero fazer um brinde. Seu Osvaldo pegou uma taça de vinho.
Todos o imitamos. Quero brindar pela minha filha Isabela, disse olhando para ela. Sempre foi meu orgulho, inteligente, linda, educada, e agora está prestes a se casar. Fez uma pausa. Olhou para Marcelo. Com um rapaz trabalhador, humilde, de boa família. A palavra humilde soou como um insulto. Marcelo baixou o olhar. Eu apertei minha taça. Seu Osvaldo continuou. Espero que esse casamento seja o começo de algo grande, porque nessa família valorizamos o esforço, o trabalho duro, a ambição. Me olhou direto nos olhos. Não acha, dona Carmen? Segurei o olhar dele. Acho que nessa vida o mais valioso é a honestidade. Fez-se um silêncio desconfortável. Seu Osvaldo sorriu, mas os olhos ficaram frios. Claro, a honestidade. Que importante. Brindamos. Mas eu sabia que tinha acabado de lançar um aviso. E ele também sabia. Durante o jantar, seu Osvaldo falou sem parar dos negócios, dos contatos, das obras que tinha construído, dos políticos que conhecia. Tenho um projeto novo, disse cortando o filé. Um condomínio residencial em Campinas, 500 casas. Vai ser minha maior obra. Dona Denise sorriu fracamente. Que bom, querido. Mas eu pensei, com que dinheiro se está falido? Marcelo escutava atento. Isabela comia em silêncio. E eu só observava. Observava como seu Osvaldo mentia com tanta facilidade, como a esposa fingia que estava tudo bem, como Isabela engolia a tristeza com cada garfada. Aquela família inteira vivia numa mentira, e eu estava prestes a destruí-la. Mas ainda não. Ainda não. No final do jantar, seu Osvaldo me pediu para falar a sós. Dona Carmen, me acompanha no meu escritório? Assenti. Segui ele por um corredor longo, até uma sala com estantes de madeira, livros que nunca tinha lido e uma mesa enorme. Fechou a porta. Sente-se. Me sentei. Ele ficou de pé me olhando de cima. Quero falar sobre Marcelo. Estou ouvindo. É um bom rapaz, trabalhador, respeitoso, mas... Fez uma pausa. Mas não tem futuro. Senti o sangue ferver. Como? Não tem futuro, repetiu. Ganha pouco, não tem propriedades, não tem ambições grandes, e minha filha merece mais. Me levantei. Meu filho tem algo que o senhor jamais vai entender. Tem valores, tem dignidade, tem amor verdadeiro. Seu Osvaldo riu. O amor não paga as contas, dona Carmen. Não, mas a honestidade dá paz. Ele se aproximou. A voz ficou fria. Olha, vou ser claro. Eu paguei esse casamento. Eu pago tudo. E quando se casarem, Isabela vai continuar dependendo de mim, porque seu filho não pode sustentá-la. Então é melhor que entenda quem manda aqui. Olhei fixamente. Entendo perfeitamente quem acha que manda. Saí daquele escritório sem dizer mais. Desci as escadas. Marcelo me viu e se aproximou. Mãe, está bem? Sim, filho, só cansada. Vamos. Nos despedimos. Subimos no carro. Marcelo dirigiu em silêncio. Quando chegamos na minha casa, ele disse: Mãe, sei que seu Osvaldo é difícil, mas faço isso pela Isabela. Ela vale a pena. Abracei ele. Eu sei, filho, eu sei. Mas por dentro pensava: seu Osvaldo Ferreira, chegou sua hora. Só precisa esperar até o dia do casamento. A semana antes do casamento foi um caos. Marcelo mal dormia. Tinha que terminar um projeto no trabalho e, ao mesmo tempo, resolver os últimos detalhes da cerimônia. Via ele exausto, estressado, mas feliz. Mãe, daqui uma semana me caso, me dizia com aquele sorriso que derretia meu coração. Não acredito. Eu preparava café, passava a camisa dele para a prova do terno, o acompanhava para comprar as alianças. E o tempo todo carregava aquele segredo que pesava cada dia mais. Mas algo estava mudando dentro de mim. Já não era só raiva contra seu Osvaldo. Era uma necessidade de justiça, porque quanto mais o via agir, mais percebia que aquele homem não só enganava a família, enganava todos. E o pior, gostava de fazer isso. Na terça daquela semana recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo, o investigador. Dona Carmen, preciso vê-la. Encontrei algo mais. O que encontrou? Prefiro contar pessoalmente.
Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Fui. Subi aquelas mesmas escadas que já conhecia tão bem. O cheiro de detergente e café velho continuava ali. Rodrigo me esperava com outra pasta. Sente-se, disse com voz séria. Me sentei. Minhas mãos tremiam. O que houve? Rodrigo abriu a pasta, tirou documentos novos. Investiguei mais a fundo as finanças da Ferreira em Associados e encontrei algo grave. O quê? Seu Osvaldo não só desvia dinheiro para a outra família, também está envolvido numa fraude de construção. Cortou minha respiração. Que tipo de fraude? Há 2 anos ganhou uma licitação para construir um conjunto habitacional no interior de São Paulo. 120 casas populares. O governo deu um adiantamento de 25 milhões de reais. E ele só construiu 40 casas. As outras 80 nunca foram terminadas. Ficou com o dinheiro. Disse que houve problemas com fornecedores, que os materiais subiram de preço, que houve atrasos. Mas foi tudo mentira. Meu Deus! Há famílias que pagaram entrada, que esperaram anos e nunca receberam a casa. Agora há um processo coletivo contra ele e uma investigação do Ministério Público. Senti o chão se mover debaixo dos meus pés. Quando isso vai explodir? Rodrigo revisou as notas. Segundo minhas fontes, o Ministério Público vai emitir um mandado de prisão nos próximos 3 meses, talvez antes. 3 meses. Sim, seu Osvaldo está vivendo seus últimos dias de liberdade. Fiquei em silêncio. Rodrigo continuou. E tem mais. A empresa está tecnicamente falida. Os funcionários estão há 2 meses sem receber o salário completo. Há maquinário penhorado, 3 obras paradas. E o banco já iniciou um processo de cobrança pelo empréstimo que mencionei. E seu Osvaldo continua gastando como se nada fosse? Exatamente. Semana passada comprou um carro novo, uma BMW. Pagou à vista em dinheiro. De onde tirou esse dinheiro? Rodrigo me olhou fixamente. Provavelmente do caixa da empresa ou de alguma conta oculta. Esse homem é expert em esconder dinheiro. Fechei os olhos. E a esposa, dona Denise, sabe de algo disso? Não sei, mas duvido. Ela vem de uma família tradicional, conservadora. Se soubesse que o marido tem outra família, provavelmente já teria se divorciado ou pelo menos confrontado. Mas não há sinais disso. Então vive enganada, como muitas esposas de homens assim. Suspirei. O que mais encontrou? Rodrigo tirou mais fotos. Segui seu Osvaldo durante toda a semana. Ele vai ao apartamento da Patrícia 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas. Chega por volta das 7 da noite. Fica até às 11, às vezes mais. E a esposa não suspeita. Ele diz que tem reuniões, jantares de negócios, encontros com clientes. E ela acredita ou finge que acredita. Olhei as fotos. Seu Osvaldo entrando no prédio, beijando Patrícia na varanda, brincando com as crianças no parque. E senti algo que não tinha sentido há muito tempo. Nojo. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada, sentada na minha cama, olhando pela janela. Lá fora a cidade dormia. As luzes dos prédios piscavam. O silêncio era profundo. E eu pensava. Pensava em Marcelo, na ilusão dele, no amor por Isabela. Pensava em Isabela, na inocência dela, em como buscava desesperadamente o amor de um pai que não merecia. Pensava em Dona Denise, no silêncio dela, na tristeza. Pensava naquelas crianças, os filhos secretos de seu Osvaldo, que cresciam sem um pai presente, que viviam na sombra. E pensava em todas aquelas famílias que perderam suas economias, que esperaram anos por uma casa que nunca chegou, que confiaram num homem que as roubou. E entendi algo. Isso já não era só sobre proteger meu filho, era sobre fazer justiça. Seu Osvaldo Ferreira tinha construído a vida sobre mentiras, tinha pisoteado todos no caminho, tinha usado o dinheiro, o poder e a arrogância para se safar, e ninguém o tinha parado, até agora. Na quinta à tarde, 2 dias antes do casamento, fui visitar uma amiga. Chamava-se Teresa. A conhecia há 20 anos. Era advogada. Trabalhava com direito de família. Nos sentamos no escritório dela. Contei tudo. Mostrei as pastas, os documentos, as fotos. Teresa revisou tudo com cuidado.
Não disse nada durante vários minutos. Finalmente levantou o olhar. Carmen, isso é explosivo. Eu sei. Se tornar isso público vai destruir aquela família. Eu sei. Tem certeza de que quer fazer isso? Fiquei em silêncio. Teresa continuou. Olha, entendo que queira proteger seu filho, mas pense na Isabela. Ela não tem culpa de ter um pai assim. Se revelar isso no dia do casamento, vai arruinar o dia mais importante da vida dela. E se eu não disser nada? Respondi. E se deixar Marcelo entrar naquela família de mentiras? E se seu Osvaldo continuar humilhando ele? E se o usar? E se destruir a autoestima dele? Teresa suspirou. É uma decisão difícil. Não, já não é. O que quer dizer? Olhei fixamente. Seu Osvaldo me desafiou. Disse que ele mandava, que meu filho não era suficiente e planejou humilhá-lo no próprio casamento. Como sabe? Eu sei. Conheço ele. Homens como ele não conseguem evitar. Precisam demonstrar poder sempre. Teresa assentiu. E o que vai fazer? Vou esperar. Vou naquele casamento. E se seu Osvaldo se atrever a humilhar meu filho outra vez, então vou revelar tudo. Em público. Em público? Teresa me olhou com preocupação. Carmen, isso vai ser brutal. Eu sei. As consequências vão ser enormes. Eu sei. E está disposta a viver com isso? Respirei fundo. Sim, porque a verdade sempre é melhor que a mentira, mesmo que doa. Teresa ficou em silêncio. Depois disse: Então precisa estar preparada, porque quando revelar isso, seu Osvaldo vai negar tudo. Vai tentar desacreditá-la. Vai dizer que está louca, que está com ciúmes, que inventou tudo. Por isso trouxe provas. As provas ajudam, mas nem sempre são suficientes. Precisa de testemunhas. Precisa que mais alguém confirme o que diz. Quem? Teresa pensou um momento. Conhece alguém que trabalhe na empresa de seu Osvaldo? Neguei com a cabeça. Não. Então vai ter que confiar que as provas falem por si. Assenti. Vão falar. Saí daquele escritório com uma clareza absoluta. Sabia o que tinha que fazer. Fui numa gráfica. Mandei fazer cópias de todos os documentos. Fotos, extratos, transferências, tudo. Preparei 3 envelopes. Um para Marcelo, um para Isabela, um para Dona Denise. Guardei na minha bolsa. E esperei. Na sexta à noite, um dia antes do casamento, Marcelo veio jantar na minha casa. Estava nervoso, mas empolgado. Mãe, amanhã é o dia. Não acredito que já chegou. Servi frango com quiabo, o favorito dele desde criança. Está pronto? Perguntei. Acho que sim. Bem, estou nervoso, mas muito feliz. E a Isabela? Ela também, mas está um pouco estressada. O pai dela continua querendo controlar tudo. Senti um nó no estômago. O que ele fez agora? Nada grave. Só quer fazer um discurso longo. Diz que tem coisas importantes para falar. Ali estava a confirmação que precisava. Seu Osvaldo ia usar aquele microfone para humilhar meu filho. Eu sabia. E eu estaria pronta. Aquela noite, depois que Marcelo foi embora, tirei os 3 envelopes. Coloquei sobre a mesa da cozinha. Olhei durante horas e me perguntei: estou fazendo o certo? Mas depois lembrei de tudo. Lembrei das famílias que perderam as casas. Lembrei daquelas crianças que cresciam sem pai. Lembrei de Dona Denise vivendo numa mentira. Lembrei de Isabela buscando o amor de um homem incapaz de dar. E lembrei de Marcelo, meu filho, meu menino, o homem bom, honesto, trabalhador que aquele monstro tinha chamado de idiota. E soube a resposta. Sim, estava fazendo o certo, porque justiça nem sempre é confortável, mas sempre é necessária. Fui dormir tarde aquela noite e sonhei com o dia seguinte. Sonhei com seu Osvaldo pegando aquele microfone. Sonhei com o sorriso arrogante dele. Sonhei com as palavras venenosas. E sonhei com o momento em que eu me levantaria, tomaria aquele microfone e diria a verdade. A verdade que destruiria o mundo de mentiras dele. E quando acordei, soube que aquele sonho ia se tornar realidade. Porque tinha chegado o momento da justiça. O dia do casamento amanheceu com céu limpo. Era sábado. O sol brilhava sobre a cidade.
Fazia calor, mas havia uma brisa suave que movia as cortinas da minha janela. Acordei cedo. Não tinha dormido bem. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma cena. Seu Osvaldo na frente do microfone, as palavras cruéis, o rosto de Marcelo afundando em vergonha. Mas também me via levantando, pegando aquele microfone e dizendo a verdade. Preparei café, me sentei na cozinha, olhei os 3 envelopes que tinha deixado sobre a mesa. Um para Marcelo, um para Isabela, um para Dona Denise. Os peguei, guardei na minha bolsa junto com as cópias de todos os documentos e respirei fundo. Hoje tudo muda, pensei. A cerimônia religiosa seria às 5 da tarde na igreja de São José, a recepção às 7 no salão do Clube Paulistano. Marcelo tinha pedido para eu chegar cedo na igreja. Mãe, quero que esteja comigo antes de entrar. Me dá muita paz ver você. Cheguei às 4. A igreja estava decorada com rosas brancas e fitas cor marfim. Cheirava a incenso e flores frescas. Tudo era elegante, impecável. Marcelo estava num cômodo lateral com os padrinhos. Quando me viu, sorriu. Mãe. Me aproximei. Abracei ele. Cheirava a colônia nova. Estava nervoso. As mãos tremiam um pouco. Como se sente? Perguntei. Nervoso, feliz, assustado, tudo ao mesmo tempo. Peguei as mãos dele. Marcelo, quero que saiba de uma coisa. Aconteça o que acontecer hoje, eu sempre vou estar do seu lado. Sempre. Ele me olhou estranhado. Aconteça o que acontecer? Mãe, está bem? Sorri. Sim, filho, só queria te dizer isso. Abracei ele de novo e senti o coração partir, porque sabia que depois de hoje nada seria igual. A cerimônia foi linda. Isabela entrou de braço com seu Osvaldo. Usava um vestido branco, simples mas elegante. O véu caía como uma cascata de renda. Estava radiante. Seu Osvaldo andava com o peito estufado de orgulho, como se estivesse entregando um troféu, não a filha. Quando chegaram no altar, o padre José abençoou a união. Marcelo e Isabela trocaram votos. Se olhavam com amor verdadeiro, genuíno, puro. E eu, sentada na terceira fileira, chorava. Chorava de felicidade pelo meu filho e chorava de tristeza porque sabia o que viria. A recepção no Clube Paulistano começou às 7 em ponto. O salão era enorme. Mesas redondas com toalhas brancas, centros de mesa com rosas e velas, uma pista de dança no centro, um palco com microfone e caixas de som. Havia mais de 200 convidados, empresários, políticos, famílias ricas, todos vestidos com ternos caros e vestidos de grife. E depois estávamos nós, minha família, os primos de Marcelo, os amigos da faculdade, o padrinho que era eletricista, a madrinha que trabalhava numa papelaria. Dava para ver a diferença. 2 mundos no mesmo salão, mas Marcelo não parecia perceber. Estava feliz, dançando com Isabela, rindo com os amigos, abraçando os tios. Eu me sentei numa mesa lateral, observava tudo e esperava. O jantar transcorreu sem problemas. Serviram filé com batatas, salada, sopa de cogumelos, tudo delicioso. As pessoas comiam, conversavam, riam, e então chegou o momento dos brindes. O mestre de cerimônias pegou o microfone. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui celebrando a união de Marcelo e Isabela. Neste momento, o pai da noiva, Sr. Osvaldo Ferreira, tem algumas palavras para compartilhar. Meu coração começou a bater mais rápido. Seu Osvaldo se levantou, caminhou até o palco, pegou o microfone, sorriu e começou a falar. Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem nesta noite tão especial. Aplausos. Como pai, este é um momento agridoce, porque hoje entrego minha filha, minha princesa, meu orgulho. Olhou para Isabela. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Depois olhou para Marcelo e a expressão mudou. Isabela sempre foi muito especial, inteligente, linda, capaz. Poderia ter escolhido qualquer um. Qualquer um. Pausa. Mas escolheu Marcelo. Risadas nervosas. E bem, Marcelo é um rapaz trabalhador, isso não posso negar. Vem de uma família humilde, mas honesta. A palavra humilde soou como veneno. Quando Isabela me disse que queria se casar com ele, eu disse: Filha, tem certeza?
Esse rapaz não tem nada, não tem propriedades, não tem um negócio, não tem futuro brilhante. O salão ficou em silêncio. Marcelo baixou o olhar. O rosto ficou pálido. Isabela segurou a mão dele, mas parecia desconfortável. Seu Osvaldo continuou. Mas Isabela insistiu. E bem, quando uma mulher se capricha, não tem jeito de fazê-la mudar de ideia. Mais risadas, mas desta vez cruéis. Então hoje, neste dia tão especial, quero brindar pela minha filha, pela coragem dela, pela teimosia. Levantou a taça. E quero dizer algo que já disse à minha família em particular. Olhou direto para Marcelo. Esse moleque é um idiota, mas minha filha insistiu em casar com ele. O salão explodiu em gargalhadas. Alguns convidados aplaudiram, outros se olharam desconfortáveis. Mas eu senti algo dentro de mim quebrar. Olhei para Marcelo. Tinha os olhos vidrados, as mãos em punhos cerrados, a mandíbula tensa. Isabela o abraçou, sussurrando algo no ouvido. Dona Denise olhava o prato envergonhada. E seu Osvaldo continuava sorrindo, aproveitando seu momento de poder. Então me levantei. Minhas pernas tremiam, mas caminhei até o palco. Todos me olharam. Seu Osvaldo me viu se aproximando. O sorriso desapareceu. Dona Carmen, o que está fazendo? Não respondi. Subi no palco, arranquei o microfone das mãos dele. Desculpe, seu Osvaldo, mas agora é minha vez de falar. O salão ficou em silêncio absoluto. Olhei para todos os convidados, 200 pessoas me olhando. Respirei fundo e falei: Boa noite, meu nome é Carmen Silva, sou a mãe de Marcelo. Minha voz tremia, mas era firme. Há alguns minutos, seu Osvaldo chamou meu filho de idiota na frente de todos vocês, na frente da própria filha dele, no dia do casamento. Silêncio. E eu quero dizer uma coisa: meu filho não é um idiota. Meu filho é um homem honesto, trabalhador, íntegro. Um homem que paga suas dívidas, que cumpre sua palavra, que respeita as mulheres, que ama com o coração completo. Olhei para seu Osvaldo. Mas o senhor, seu Osvaldo, o senhor não sabe o que é ser um homem de verdade. O rosto dele ficou vermelho. Como se atreve? Me atrevo porque tenho provas. Tirei os documentos da bolsa, levantei no alto. Durante as últimas semanas, investiguei a vida do senhor e encontrei coisas que todos aqui deveriam saber. Dona Denise se levantou da cadeira, pálida. O que está dizendo? Olhei para os convidados. Seu Osvaldo Ferreira tem 2 famílias. Suspiros, murmúrios. Tem uma esposa aqui, Dona Denise, e tem outra mulher, Patrícia Campos, com quem tem 2 filhos. Um menino de 7 anos, uma menina de 5. Dona Denise levou as mãos à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Seu Osvaldo tentou arrancar o microfone. Isso é mentira, está louca. Me esquivei. Mentira? Tenho fotos, tenho endereços, tenho comprovantes de transferências bancárias. Mostrei as fotos. As pessoas se levantaram para ver. Seu Osvaldo paga o aluguel do apartamento da Patrícia, paga a escola dos filhos, paga tudo. Com que dinheiro? Com dinheiro da empresa dele, Ferreira e Associados. Os funcionários da empresa que estavam ali se olharam. Mas isso não é tudo, continuei. Seu Osvaldo também é um ladrão. Cale a boca, gritou seu Osvaldo. Há 2 anos ganhou uma licitação para construir 120 casas populares. Recebeu 25 milhões de reais do governo. Quantas casas construiu? 40. E o resto do dinheiro ele roubou. Gritos, indignação. Há famílias que pagaram entrada, que esperaram anos e nunca receberam a casa, porque esse homem roubou o dinheiro delas. Seu Osvaldo tentou sair do palco, mas as pessoas o cercaram. Exijo provas, gritou. Aqui estão. Entreguei cópias dos documentos aos convidados mais próximos. Passaram de mão em mão. Extratos, transferências, fotos, tudo. Dona Denise chorava desconsolada. Isabela a abraçava em choque. Marcelo me olhava paralisado. E eu continuei. A empresa Ferreira em Associados está falida. Deve mais de 12 milhões de reais. Há penhoras, processos e uma investigação do Ministério Público. Um murmúrio percorreu o salão. Nos próximos meses, seu Osvaldo será preso,
porque a justiça, mesmo que demore, sempre chega. Olhei para seu Osvaldo direto nos olhos. O Senhor chamou meu filho de idiota, mas o verdadeiro idiota é o Senhor, porque construiu a vida sobre mentiras, e mentiras sempre desmoronam. Deixei o microfone sobre o palco, desci e caminhei até Marcelo. Abracei ele. Me desculpa, filho, mas não podia deixar que te humilhasse de novo. Marcelo me abraçou de volta, chorando. Mãe, é verdade tudo isso? Sim, filho, tudo. O salão virou um caos. As pessoas falavam, gritavam, iam embora. Seu Osvaldo tentou se defender, mas ninguém acreditou. Dona Denise foi embora com as irmãs. Isabela correu atrás dela. Marcelo ficou de pé no meio do salão vazio, vendo tudo desmoronar. E eu sabia que tinha feito o certo, mesmo que doesse, mesmo que tudo tivesse sido destruído. Porque a verdade sempre é melhor que a mentira. Sempre. Agora me diga uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria tido coragem de fazer isso? Deixa nos comentários. Coragem se faria o mesmo, ou medo se ficaria calada. Aquela noite não houve festa, não houve dança, não houve música, não houve risadas. Só ficou o eco da verdade rebatendo contra as paredes do salão vazio. Os convidados foram embora um por um. Alguns indignados, outros envergonhados, outros mais curiosos, buscando confirmar nos celulares o que tinham acabado de ouvir. As mesas ficaram com comida pela metade, as taças de champanhe cheias, as rosas brancas murchando sob as luzes que ninguém apagou. E no meio de todo aquele caos silencioso estávamos nós. Marcelo, sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Isabela de pé ao lado dele, chorando em silêncio. Dona Denise num canto sendo consolada pelas irmãs. E seu Osvaldo? Seu Osvaldo tinha desaparecido. Foi embora assim que pôde, sem dar explicações, sem pedir perdão, sem olhar para trás. Como fazem os covardes? Me aproximei de Marcelo, me ajoelhei na frente dele. Filho, não respondeu. Marcelo, me olha. Levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos, a mandíbula apertada. Por que, mãe? Por que fez isso? A voz estava quebrada, cheia de dor. Por que não podia deixar aquele homem te humilhar de novo? Mas você destruiu meu casamento. Destruiu tudo. Não, filho. Eu não destruí nada. Ele fez isso há anos. Eu só trouxe a verdade à luz. Você podia ter me contado antes. Podia ter me avisado em particular. Tentei, mas você estava tão apaixonado, tão empolgado. Não queria ver os sinais. Marcelo se levantou, caminhou até a janela. Olhava à noite sem ver. Isabela me odeia agora. Não, filho, ela não te odeia. A família dela está destruída por sua culpa. Não, a família dela estava destruída há anos, só que ninguém queria ver. Marcelo se virou para mim. Havia raiva nos olhos. Você não tinha o direito, mãe. Não tinha o direito de fazer isso. Essas palavras doeram mais que qualquer golpe. Eu tinha todo o direito. Sou sua mãe, e meu trabalho é te proteger, mesmo que você não entenda agora. Proteger? Você acabou de me deixar no ridículo na frente de 200 pessoas. Não, Marcelo. Quem te deixou no ridículo foi seu Osvaldo. Eu só defendi sua dignidade. Ficou calado, respirando agitadamente. Depois disse em voz baixa: preciso ficar sozinho. E saiu do salão. Fiquei ali de pé, vendo meu filho se afastar, e senti o coração partir em dois. Isabela se aproximou de mim. Tinha a maquiagem borrada, o vestido amassado, os olhos inchados de tanto chorar. Dona Carmen. Me virei para ela. Isabela, eu... É verdade? Me interrompeu. É verdade tudo que a senhora disse? Olhei nos olhos dela. Sim, é verdade. Levou as mãos ao rosto. Eu... Não acredito. Meu pai tem outra família, tem outros filhos, e eu nunca soube de nada. Me desculpa, Isabela. Há quanto tempo a senhora sabia? Há algumas semanas. E por que não me contou antes? Porque não queria arruinar seu dia. Mas quando seu pai humilhou Marcelo, não pude ficar calada. Isabela negou com a cabeça. Minha mãe está destroçada, minhas irmãs estão furiosas, e eu não sei o que sentir. Se deixou cair numa cadeira.
Minha vida inteira acreditei que meu pai era um herói, um homem bem-sucedido, respeitado, e acontece que ele é um mentiroso, um ladrão, um monstro. Me sentei ao lado dela. Peguei a mão. Seu pai é responsável pelas próprias decisões. Você não tem culpa de nada. Mas sinto que tenho. Sinto que devia ter visto os sinais, as mentiras, as ausências. Você não podia vê-las porque confiava nele. E isso não é sua culpa. Isso é o que o amor faz. Deixa você cega. Isabela me olhou com aqueles olhos cheios de dor. E agora o que vou fazer? Como vou olhar para Marcelo nos olhos? Como vou? Se quebrou de novo. Abracei ela. Deixei chorar no meu ombro. E pensei, essa menina não merece isso. Mas a vida nem sempre nos dá o que merecemos. Dona Denise se aproximou depois de um tempo. As irmãs tinham ido embora. Estava sozinha. Andava devagar, como se cada passo doesse. Dona Carmen. Me levantei. Dona Denise. Nos olhamos em silêncio. Duas mulheres, duas mães, duas sobreviventes. É verdade? Perguntou com voz trêmula. Tudo o que a senhora disse? É verdade? Sim. Fechou os olhos. Uma lágrima rolou pela bochecha. Eu suspeitava, há anos, mas nunca quis confirmar. Me desculpa. Não, não sente. Me olhou com dureza. A senhora veio aqui para destruir minha família. Não, vim para proteger meu filho. E destroçar minha filha no processo. Sua filha vai ficar bem, porque tem algo que seu marido nunca deu. Tem a verdade. Dona Denise riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. A verdade. E de que me serve a verdade agora? Meu casamento é uma mentira. Minha vida é uma mentira. Tudo que construí desmoronou numa noite. Não desmoronou. Desmoronou há anos, só que a senhora não queria ver. Me olhou com raiva. Quem é a senhora para me julgar? Não estou te julgando. Entendo por que ficou calada. Por medo, por vergonha, pelos filhos. Entendo. Mas isso não muda o fato de que seu marido é uma fraude. Dona Denise respirou fundo. Quero ver as provas. Entreguei o envelope com o nome dela. Abriu. Revisou as fotos, os documentos, as transferências. Vi como o rosto mudava, de dor para raiva, de raiva para resignação. Quando terminou, fechou o envelope. O que vai fazer com isso? Perguntei. Não sei, mas vou te dizer uma coisa. Osvaldo Ferreira já não é meu marido. Não sei se algum dia foi. Se virou e foi embora. E eu fiquei ali sozinha, rodeada pelos restos de um casamento que nunca terminou. Saí do salão às 11 da noite. Lá fora, o ar estava fresco, o céu estava limpo, as estrelas brilhavam. Caminhei até meu carro. Minhas pernas tremiam, minhas mãos também. Me sentei no banco do motorista, fechei a porta e finalmente me permiti chorar. Chorei por Marcelo, pela dor dele, pela raiva. Chorei por Isabela, pela inocência perdida. Chorei por Dona Denise, por todos aqueles anos de mentiras. E chorei por mim, porque sabia que tinha feito o certo, mas também sabia que tinha perdido algo no processo. Tinha perdido a confiança do meu filho. E isso doía mais que qualquer coisa. Cheguei em casa, passava da meia-noite. Entrei, fechei a porta, tirei os sapatos. A casa estava vazia, silenciosa, fria. Me sentei no sofá, olhei o teto e pensei, valeu a pena? Não sabia ainda. Talvez nunca saberia. Mas havia algo que eu sabia. A verdade sempre tem um preço, e eu tinha acabado de pagar. No domingo de manhã, Marcelo não me ligou, nem na segunda, nem na terça. Passou uma semana, depois duas, e nada. Tentei ligar, não atendia. Mandei mensagens, não respondia. Fui no apartamento dele, não abriu a porta. E entendi. Meu filho não queria me ver. Não ainda. Talvez nunca. Naquelas semanas o escândalo explodiu. Os jornais publicaram matérias sobre seu Osvaldo Ferreira, sobre a fraude, sobre as casas inacabadas, sobre as famílias afetadas. Algumas dessas famílias me contataram, me agradeceram por revelar a verdade. Disseram que levavam anos esperando justiça. O Ministério Público acelerou a investigação. 2 meses depois, seu Osvaldo foi preso. Vi no noticiário.
algemado, andando até uma viatura com a cabeça baixa. Já não era o homem arrogante do dia do casamento. Era só um homem quebrado, derrotado. E eu não senti satisfação, só senti tristeza, porque a justiça tinha chegado, mas a um custo muito alto. Isabela me ligou numa tarde. Dona Carmen, podemos conversar? Claro, filha. Nos vimos numa cafeteria, a mesma onde tínhamos conversado semanas atrás. Ela parecia cansada, mais magra, mas também mais forte. Quero te agradecer, disse. Agradecer? Sim, por dizer a verdade, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha destruído meu mundo. A senhora fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Como está sua mãe? Entrou com o divórcio, se mudou para a casa da minha avó. Está processando tudo, mas acho que vai ficar bem. E você? Eu também estou processando. Descobrir que tem 2 irmãos que nunca conheceu é estranho, mas conheci a Patrícia e as crianças. Sério? Sim, são crianças boas. E a Patrícia, ela também não sabia que meu pai era casado. Ele disse que era divorciado. Suspirei. Seu pai enganou todos. Eu sei, e agora está pagando por isso. Ficou calado um momento. Depois perguntou: Como está Marcelo? Não sei. Ele não fala comigo. Eu sei. Também não fala comigo. Nos olhamos. 2 mulheres que tinham perdido o mesmo homem por razões diferentes. Dá tempo para ele, disse Isabela. Marcelo é bom, e quando a raiva passar, ele vai entender. Espero que tenha razão. Tenho. Porque se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a verdade, mesmo que doa, sempre nos faz mais fortes. Sorri pela primeira vez em semanas. Você é muito sábia, Isabela. Não, só aprendi com a melhor. Pegou minha mão. Obrigada, Dona Carmen, por proteger Marcelo e por me proteger também, mesmo que eu não tenha visto na hora. E ali, naquela cafeteria, com o sol entrando pela janela, senti algo que não tinha sentido há muito tempo. Paz. Marcelo finalmente me ligou 3 meses depois. Mãe. Só ouvir a voz dele me fez chorar. Filho. Podemos nos ver? Claro, quando quiser. Amanhã na sua casa? Sim. Chegou às 6 da tarde com Isabela. Os 2 vinham de mãos dadas. Abri a porta, olhei para eles. Havia tanto para dizer, tanto para explicar. Mas Marcelo só me abraçou e disse: Me perdoa, mãe, por tudo que te disse, por como te tratei. Você tinha razão, em tudo. Chorei no ombro dele. Não, filho, me perdoa você. Você não arruinou nada, salvou minha vida, nossas vidas. Isabela assentiu. É verdade, Dona Carmen. Se a senhora não tivesse falado, eu teria continuado vivendo numa mentira. E Marcelo teria sofrido anos de humilhações. Nos sentamos na sala. Preparei café como nos velhos tempos, e Marcelo disse: Mãe, aprendi algo. Aprendi que às vezes o amor também significa dizer verdades difíceis, mesmo que doa, mesmo que nos afaste por um tempo. E o casamento? Perguntei. Marcelo e Isabela se olharam. Vamos nos casar de novo, disse Isabela. Pequeno, só família próxima, amigos verdadeiros, sem mentiras, sem aparências. E sem seu Osvaldo, acrescentou Marcelo. Sorri. Me parece perfeito. Aquela noite, quando foram embora, fiquei sentada na sala olhando pela janela, as luzes da cidade, o céu escuro, e pensei em tudo o que tinha acontecido. Tinha perdido muito. A confiança do meu filho por um tempo, a ilusão de um casamento perfeito, a paz de consciência. Mas também tinha ganhado algo. Tinha ganhado a certeza de que fiz o certo. Porque defender quem você ama nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. E a verdade, mesmo que doa, sempre nos liberta. Sempre. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não só para Marcelo e Isabela, também para mim. Porque descobri algo que não esperava. Que dizer a verdade não te transforma em herói. Te transforma numa testemunha incômoda. Em alguém que todos respeitam, mas poucos querem por perto. Algumas pessoas me chamaram de corajosa. Outras me chamaram de intrometida. E outras simplesmente pararam de falar comigo. Mas aprendi a viver com isso,
porque paz interior vale mais que aprovação externa. Marcelo e Isabela se casaram de novo 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena numa capela antiga do centro. Só 30 pessoas, família próxima, amigos de verdade. Não houve salão de festas, não houve jantar de gala, não houve lista de presentes caros. Depois da cerimônia, fomos comer num restaurante familiar. Comemos feijoada, arroz, feijão, bebemos suco de caju, rimos, choramos, contamos histórias. Foi perfeito porque era real. Quando Marcelo me pediu para dançar com ele, colocou Águas de Março de Tom Jobim, a mesma música que tinha escolhido para o primeiro casamento. Mãe, disse enquanto dançávamos, obrigado. Por quê, filho? Por me ensinar que o amor verdadeiro não se constrói sobre aparências, se constrói sobre verdade, mesmo que doa. Abracei ele forte. Sempre vou te proteger, Marcelo. Sempre. Eu sei, mãe, e me perdoa por não entender antes. Não há nada a perdoar. Dançamos em silêncio. E senti algo dentro de mim curar, porque meu filho tinha voltado. E isso era a única coisa que importava. Isabela também me procurou naquele dia. Dona Carmen, posso falar com a senhora? Saímos para o jardim do restaurante. Havia jacarandás florindo. O ar cheirava a terra úmida e flores roxas. O que foi, filha? Quero contar uma coisa sobre meu pai. O que aconteceu? Isabela respirou fundo. Fui visitá-lo na prisão. Me surpreendi. Foi? Sim, há 2 semanas. E como foi? Horrível, mas necessário. Sentou num banco. Me sentei ao lado dela. Quando entrei na sala de visitas, quase não o reconheci. Estava magro, acabado, com o uniforme laranja dos presos. Já não parecia o homem poderoso que todos conheciam. O que ele disse? No começo nada. Só me olhava como se não pudesse acreditar que eu estava ali. Isabela limpou uma lágrima. Depois disse, Isabela, me perdoa por tudo. E o que você disse? Disse a verdade. Disse, pai, não sei se posso te perdoar. Você mentiu para mim a vida inteira. Mentiu para a mamãe, para a Patrícia, para aquelas crianças, para as famílias que confiaram no Senhor. Destruiu vidas, incluindo a sua. Como ele reagiu? Chorou. Pela primeira vez na vida vi meu pai chorar. Disse que eu tinha razão, que tinha sido um covarde, que construiu a vida sobre mentiras porque tinha medo de não ser suficiente. Isabela me olhou. Disse que sempre teve medo de que as pessoas descobrissem quem ele era de verdade. Um menino pobre do interior que fingiu ser rico a vida inteira, que comprou coisas que não podia pagar para impressionar gente que não se importava. Senti uma pontada de tristeza. E você, o que sentiu? Senti pena, porque entendi que meu pai não era um monstro. Era um homem quebrado que tomou decisões terríveis e agora está pagando por elas. Você o perdoou? Isabela negou com a cabeça. Ainda não, mas um dia vou, porque guardar rancor me machuca. Não a ele. Sorri. Você é muito sábia, Isabela. Aprendi com a senhora. A senhora me ensinou que a verdade, mesmo que doa, sempre nos liberta. Pegou minha mão. Obrigada, Dona Carmen, por não ficar calada, por defender Marcelo e por me defender também, mesmo que eu não tenha pedido. Abracei ela. Sempre vou estar aqui para vocês. Aquela noite, quando voltei para casa, me sentei na cozinha com uma xícara de chá de camomila. Olhei pela janela. A lua estava cheia, iluminava as ruas vazias. E pensei em tudo que tinha vivido. Pensei em seu Osvaldo, em como tinha construído um império de mentiras que desmoronou numa noite. Pensei em Dona Denise, em como tinha encontrado coragem para se divorciar e começar de novo aos 58 anos. Pensei em Isabela, em como tinha transformado a dor em sabedoria. E pensei em Marcelo, em como tinha aprendido que amor verdadeiro não precisa de luxo, só precisa de verdade. E então entendi algo. Justiça nem sempre chega rápido, mas sempre chega. Algumas semanas depois recebi uma carta. Vinha do Ministério Público. Pediam que eu depusesse como testemunha no caso contra seu Osvaldo Ferreira. Aceitei. Fui ao fórum numa terça de manhã. Era um prédio velho com corredores longos e paredes cinzas. Cheirava a papel velho e café requentado.
Me sentei na sala de espera. Havia outras pessoas ali. Algumas eram famílias que tinham perdido as economias por causa de seu Osvaldo. Outras eram funcionários da empresa que não recebiam há meses. Uma senhora idosa se aproximou de mim. A senhora é Carmen Silva? Sim. Eu sou Marta Hernandes. Meu marido e eu pagamos entrada para uma casa há 3 anos. Nunca recebemos. Perdemos todas as nossas economias. Me levantei. Abracei ela. Sinto muito. Não, obrigada pela senhora. Aquele homem está pagando pelo que fez. Obrigada por ter coragem de falar. Outras pessoas se aproximaram. Me agradeceram. Contaram suas histórias. E entendi que o que tinha feito não só protegeu meu filho, tinha dado voz a todas aquelas pessoas que foram silenciadas. Quando foi minha vez de depor, entrei na sala. Havia um juiz, um promotor, advogados de defesa, e seu Osvaldo estava sentado numa mesa, algemado. Me olhou quando entrei, mas já não havia arrogância nos olhos, só derrota. O promotor me fez perguntas, contei tudo, como tinha descoberto a verdade, como tinha contratado um investigador, como tinha encontrado as provas. Apresentei os documentos, as fotos, as transferências. Tudo estava registrado, documentado, inegável. Quando terminei, o juiz me agradeceu. Senhora Silva, seu depoimento foi valioso. Obrigado pela colaboração. Saí daquela sala com a certeza de que tinha feito o certo. Não só como mãe, mas como cidadã. 2 meses depois, seu Osvaldo foi condenado. 12 anos de prisão por fraude e desvio de verba. Não fui à audiência, mas Isabela me ligou para contar. Está na prisão, dona Carmen. Vai ficar lá muito tempo. Como você se sente? Triste, mas também aliviada, porque finalmente houve justiça. E sua mãe? Está bem. Começou a trabalhar. Abriu uma pequena loja de artesanato. Diz que pela primeira vez na vida sente que é dona do próprio destino. Sorri. Fico feliz por ela. E tem mais uma coisa, disse Isabela. O quê? A Patrícia também se afastou do meu pai. Se mudou para o interior com os filhos. Começou do zero. E semana passada me escreveu. Disse que sentia muito por tudo o que aconteceu, que ela também não sabia a verdade toda. E você, o que disse? Que não era culpa dela, que meu pai enganou todas nós e que espero que um dia possamos nos conhecer, porque aquelas crianças são meus irmãos e merecem ter família. Fiquei sem palavras. Isabela, você é incrível. Não, só aprendi que a vida é curta demais para guardar rancores e que família de verdade não é a que compartilha sangue, é a que compartilha verdade. Aquela noite tirei uma caixa de sapatos que guardava no armário. Dentro havia fotos velhas de quando Marcelo era criança, de quando brincava no parque, de quando se formou na faculdade. Olhei aquelas fotos e pensei em tudo que tínhamos vivido. Pensei nas noites em que não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. Nas vezes que comíamos feijão porque não dava para comprar carne. Nas vezes que Marcelo me perguntava: Mãe, por que não temos carro como as outras crianças? E eu dizia: porque o importante não é o que você tem, filho. É o que você é. Fechei a caixa. Porque entendi que tudo o que tinha feito, todas as decisões difíceis que tinha tomado, todas as noites que tinha chorado sozinha, tinham valido a pena. Porque meu filho era um homem bom, honesto, trabalhador, íntegro, e isso valia mais que qualquer fortuna. Numa tarde de domingo, Marcelo e Isabela vieram me visitar. Traziam notícias. Mãe, temos algo para te contar, disse Marcelo com um sorriso enorme. O que foi? Isabela tocou a barriga. Vou ser avó, disse com lágrimas nos olhos. Sim, gritou Marcelo me abraçando. Vai ser avó. Chorei de felicidade, porque depois de tanta escuridão, finalmente havia luz. Depois de tanta dor, finalmente havia esperança. E depois de tanta verdade, finalmente havia paz. Aquela noite, antes de dormir, escrevi algo no meu diário. Algo que queria lembrar sempre. Hoje aprendi que a vida nem sempre nos dá o que merecemos. Mas se formos corajosas, se defendermos a verdade, se protegermos quem amamos, a vida nos dá algo melhor. Nos dá paz interior. E isso, no final, é a única coisa que importa. Fechei o diário. Apaguei a luz. E dormi tranquila. Pela primeira vez em meses.
Passaram os meses. A barriga de Isabela cresceu. Marcelo estava empolgado. Pintou o quarto do bebê de amarelo, comprou um berço, leu livros sobre paternidade. E eu tricotava roupinhas, preparava cobertores, imaginava como seria ter um neto. Um dia Isabela me ligou. Dona Carmen, quero te pedir algo. Diz, filha. Quando o bebê nascer, a senhora poderia estar no parto? Como minha mãe também vai estar, pensei que seria bonito as duas avós estarem juntas. Os olhos encheram de lágrimas. Seria uma honra. O bebê nasceu em março. Um menino saudável, lindo, com os olhos de Marcelo e o nariz de Isabela. Quando o tive nos braços pela primeira vez, senti que o mundo parava. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Como vai se chamar? Perguntei. Marcelo e Isabela se olharam. Vai se chamar Pedro, disse Marcelo. Pedro Silva. Por que Pedro? Pelo padre José, o que nos casou. Ele nos disse algo naquele dia que nunca esquecemos. O que disse? Isabela respondeu. Disse: a verdade é o alicerce de todo amor verdadeiro. Sem verdade não há confiança, e sem confiança não há amor. Marcelo continuou. E achamos que era um bom nome para nosso filho, porque queremos que ele cresça sabendo que a verdade sempre é o mais importante. Abracei meu neto. Bem-vindo ao mundo, Pedro. Vai crescer numa família que te ama, que te protege e que sempre vai te dizer a verdade. Dona Denise estava ali também. Se aproximou. Sorriu. Obrigada, Carmen. Por quê? Por me salvar. Por tirar minha família daquela mentira. Eu não tive coragem, mas você teve. Peguei a mão dela. Todas temos nosso momento. O seu chegou quando decidiu se divorciar. O meu chegou quando decidi falar. Nos abraçamos. Duas mulheres, duas sobreviventes, duas avós. Aquela noite, quando voltei para casa, me sentei na sala. Olhei uma foto que Marcelo tinha me dado. Era dos 4. Ele, Isabela, o bebê Pedro e eu. Todos sorrindo. E pensei em todo o caminho que tínhamos percorrido. Desde aquela noite terrível no casamento até este momento de paz. E entendi algo profundo. Justiça não é vingança. Justiça é restauração. É dar às pessoas o que merecem. Não por maldade, mas por equilíbrio. Seu Osvaldo merecia pagar pelas mentiras. Dona Denise merecia viver na verdade. Isabela merecia conhecer o pai como ele era. E Marcelo merecia ser defendido. Isso era justiça. E eu tinha sido o instrumento dessa justiça. Não porque era especial, mas porque decidi não ficar calada. Algumas semanas depois, encontrei uma das famílias afetadas por seu Osvaldo. Era no mercado. Uma senhora me reconheceu. A senhora é Carmen Silva, não é? Sim. Quero te agradecer por falar, por defender a verdade. Graças à senhora recuperamos parte do nosso dinheiro. Não tudo, mas algo. Fico muito feliz. Sabe, eu também fiquei calada por anos. Meu marido me traía e eu não dizia nada. Tinha medo. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir sustentar meus filhos. Entendo. Mas quando vi o que a senhora fez, quando vi que a senhora se levantou e disse a verdade, mesmo que custasse, me deu coragem. E confrontei meu marido. E me divorciei. Me olhou com lágrimas nos olhos. Agora vivo sozinha, mas vivo em paz. E isso não tem preço. Abracei ela. Fico tão feliz por você. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para dizer a verdade. Aquela conversa ficou gravada, porque entendi que o que tinha feito não só afetou minha família, tinha inspirado outras mulheres, outras mães, outras sobreviventes a erguer a voz. E agora, enquanto conto isso, enquanto lembro de cada momento daquela noite que mudou tudo, me pergunto se faria o mesmo de novo. E a resposta é sim, 1000 vezes sim. Porque defender quem você ama não é opcional, é um dever. E a verdade, mesmo que doa, sempre é melhor que a mentira. Sempre. Passaram 2 anos desde aquela noite. 2 anos desde que peguei aquele microfone e disse a verdade. 2 anos desde que o mundo de seu Osvaldo Ferreira desmoronou. E nesses 2 anos, vi como a própria vida se encarregou de fazer justiça.
porque aprendi algo. O karma não é vingança, é equilíbrio. É a vida devolvendo a cada um o que plantou. E seu Osvaldo colheu exatamente o que plantou. Num sábado à tarde, enquanto cuidava de Pedro no parque, recebi uma ligação de Isabela. Dona Carmen, pode vir na minha casa? Preciso conversar com a senhora. Aconteceu algo? Sim, mas prefiro contar pessoalmente. Cheguei na casa dela 1 hora depois. Marcelo estava trabalhando. Isabela me abriu a porta. Parecia cansada, mas tranquila. O que aconteceu, filha? Nos sentamos na sala. Ela preparou chá de limão. Meu pai me mandou uma carta da prisão. O que ele disse? Isabela tirou o envelope da bolsa. Era uma carta escrita à mão. A letra era trêmula, como se tivesse sido escrita com dificuldade. Posso ler para a senhora? Claro. Isabela desdobrou a carta e leu. Querida Isabela, não sei se vai ler isso. Não sei se vai me perdoar um dia. Mas preciso te escrever. Levo 2 anos nesta cela. 2 anos com muito tempo para pensar, para lembrar, para me arrepender. Aqui não há luxos, não há poder, não há admiração. Só silêncio. E nesse silêncio, finalmente consegui ouvir minha própria consciência. Fui um mau marido, um mau pai, um mau homem. Menti para sua mãe durante 30 anos. Tirei a juventude, a confiança, a paz dela. Menti para vocês, minhas filhas. Fiz vocês acreditarem que dinheiro era o mais importante, que sucesso se media em carros e casas grandes. E menti para Patrícia e meus outros filhos. Prometi um futuro que nunca pude dar, mas acima de tudo menti para mim mesmo. Me convenci de que era um homem bem-sucedido, importante, respeitado, quando na verdade era só um covarde, um impostor, um homem vazio que comprava coisas para preencher um vazio que nunca se preencheu. Hoje acordei na minha cela. Me vi no espelho e não reconheci o homem que estava ali, magro, grisalho, com rugas profundas, com olhos cansados, e pensei, isso é o que sobrou de Osvaldo Ferreira? A resposta é, sim, isso é o que sobrou. Um homem quebrado que perdeu tudo. Perdi minha família, minha empresa, minha liberdade, minha dignidade. E o pior, perdi minha chance de ser um bom pai. Isabela, não peço que me perdoe. Não mereço. Só peço que aprenda com meus erros, que não cometa os mesmos, que crie seu filho com amor, com verdade, com humildade, e que saiba que, embora eu tenha sido um mau pai, sempre te amei. Do meu jeito errado, mas te amei. Te desejo o melhor, filha, para você, para Marcelo e para meu neto Pedro, seu pai, Osvaldo. Isabela terminou de ler. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu também estava chorando. O que vai fazer? Perguntei. Não sei. Parte de mim quer perdoá-lo, mas outra parte ainda dói. O perdão não é algo que acontece de um dia para o outro. É um caminho, e você decide quando está pronta para percorrê-lo. Isabela assentiu. O que sei é que já não guardo o rancor dele, porque o rancor só me envenena, não a ele. Abracei ela. Você é muito forte, Isabela. Não, só aprendi com a melhor. Alguns meses depois encontrei Marta Hernandes, a senhora que tinha perdido as economias por causa de seu Osvaldo. Estávamos no supermercado. Me reconheceu e se aproximou. Dona Carmen, como está? Bem, Marta. E você? Melhor. Muito melhor. Graças à condenação de seu Osvaldo, conseguimos recuperar parte do dinheiro. Não tudo, mas algo. Fico muito feliz. E tem mais. Meu marido e eu compramos um terreno em Cotia. Estamos construindo nossa casa, nós mesmos, pouco a pouco. Mas é nossa. Sorri. Que maravilha. Sim. E sabe o que é melhor? Que estamos construindo com honestidade, sem enganos, sem mentiras. E isso nos dá paz. Honestidade sempre dá paz. Marta pegou minhas mãos. Obrigada, Dona Carmen, por não ficar calada, por nos defender. A senhora mudou nossas vidas. Não, Marta, vocês mudaram as próprias vidas. Eu só disse a verdade, mas vocês tiveram coragem de lutar. Nos despedimos com um abraço, e senti algo dentro de mim curar um pouco mais. Passaram os meses. Pedro cresceu forte e saudável.
Era um menino alegre, curioso, inteligente. Se parecia tanto com Marcelo que às vezes meu coração doía de amor. Marcelo tinha sido promovido no trabalho. Agora era chefe de projetos. Ganhava bem. Não era rico, mas vivia com dignidade. Isabela tinha terminado o mestrado em arquitetura. Trabalhava projetando casas ecológicas. Estava indo muito bem, e eu continuava sendo a mesma, mas mais tranquila, mais em paz. Um dia Marcelo veio me visitar. Mãe, lembra de seu Osvaldo? Claro, por quê? Isabela me contou que ele está muito doente, tem diabetes, e como na prisão não tem boa assistência médica, está piorando. Quão grave? Grave. Perdeu um dedo do pé, e dizem que pode perder mais. Senti uma pontada de tristeza. E Isabela, como está com isso? Mal. Quer ir vê-lo, mas tem medo. Medo do quê? Medo de sentir pena. Medo de voltar a acreditar nas mentiras dele. Diga que vá, mas que vá por ela, não por ele. O que quer dizer? Que vá para fechar esse capítulo, para dizer o que precisa dizer, não para salvá-lo, porque ele tem que viver as consequências dos atos. Marcelo assentiu. Tem razão, mãe. Como sempre. Isabela foi visitar seu Osvaldo 2 semanas depois. Quando voltou, veio na minha casa. Precisava conversar. Como foi? Perguntei. Difícil, muito difícil. Me conta. Nos sentamos na cozinha. Servi café coado, como sempre. Quando entrei na sala de visitas, quase não o reconheci. Estava numa cadeira de rodas, magro, pálido, com o cabelo completamente branco. A voz se quebrou. Me olhou e disse: Obrigado por vir, filha. Não pensei que viria. E o que você disse? Disse: Vim porque precisava fechar isso. Precisava te dizer como me sinto. Isabela respirou fundo. Disse: Pai, estou com raiva de você. Porque você mentiu. Porque nos machucou. Porque escolheu dinheiro ao invés de nós. Mas também estou triste. Porque você perdeu tanto tempo sendo alguém que não era. E agora está aqui sozinho, doente, sem nada. O que ele disse? Ele chorou. Me pediu perdão. Disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Você acreditou? Isabela deu de ombros. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas já não importa. Porque o passado não se pode mudar. Só se pode aprender dele. Muito certo. Antes de ir embora, disse mais uma coisa. O quê? Disse. Pai, espero que encontre paz, de verdade. Mas essa paz tem que vir de você. Não de mim, nem da mamãe, nem de ninguém. Só de você. Senti um nó na garganta. Isso foi muito sábio. Sabe o que foi a última coisa que ele me disse? O quê? Uma vez chamei Marcelo de idiota, mas o verdadeiro idiota sempre fui eu, porque tinha tudo o que importava e perdi perseguindo coisas que não valiam nada. Ficamos em silêncio, porque aquelas palavras diziam tudo. Seu Osvaldo morreu 6 meses depois. Foi na enfermaria da prisão, sozinho, sem família, sem amigos, só um guarda que o encontrou de manhã. Isabela recebeu a notícia. Chorou. Não porque sentia falta dele, mas porque chorava pelo pai que poderia ter tido e que nunca teve. Fizeram um funeral pequeno. Só Isabela, Dona Denise e as irmãs de Isabela. Marcelo não foi. Me perguntou se devia ir. É sua decisão, filho. Mas lembra, respeito não é para os mortos, é para os vivos. Se for, vá pela Isabela, não por ele. Marcelo decidiu não ir. E Isabela entendeu. Depois do funeral, Isabela me ligou. Dona Carmen, sabe o que é mais triste? O quê? Que no funeral só estávamos nós, todas aquelas pessoas que ele chamava de amigos, todos aqueles empresários e políticos. Nenhum apareceu. É que nunca foram amigos, só eram contatos, e contatos desaparecem quando não há mais poder. Tem razão. Meu pai morreu sozinho, sem dinheiro, sem família, sem nada. Tudo que construiu a vida levou. Assim é o karma, filha. Não é vingança, é equilíbrio. Seu pai plantou mentiras e colheu solidão. Isabela suspirou. Sabe, Dona Carmen, há alguns anos eu diria que meu pai era um homem bem-sucedido, que tinha tudo, mas agora entendo que não tinha nada. Porque o mais importante na vida não é o que você tem,
É o que você deixa. E meu pai não deixou nada de bom. Mas você vai deixar. Como sabe? Porque você aprendeu com os erros dele. Porque está criando Pedro com amor, com verdade, com valores. E isso é um legado. Num domingo à tarde, toda a família veio almoçar na minha casa. Marcelo, Isabela, Pedro. Também veio Dona Denise. Preparei feijoada completa. A favorita de todos. Comemos, rimos, contamos histórias. E num momento, Pedro, que agora tinha 4 anos, me perguntou: Vovó, por que nunca conheci meu outro avô? Todos ficaram calados. Olhei para Isabela. Ela assentiu, me dando permissão para responder. Me ajoelhei na frente de Pedro. Olhei nos olhos dele. Porque seu outro avô tomou decisões ruins, meu amor. E decisões ruins têm consequências. O que são consequências? São o que acontece quando você faz algo errado. A vida te ensina para que aprenda. E ele aprendeu? Sim, aprendeu. Mas muito tarde. Pedro pensou um momento. Então vou fazer coisas boas para ter consequências boas. Todos sorrimos. Exatamente, meu amor. Exatamente. Abracei ele forte e pensei: esse menino vai mudar o mundo, porque cresceu na verdade. Aquela noite, depois que todos foram embora, me sentei na minha cadeira de balanço. Olhei as fotos na parede, fotos de Marcelo criança, do segundo casamento, o verdadeiro, de Pedro nos aniversários, e pensei em todo o caminho que tínhamos percorrido, desde aquela noite terrível no clube paulistano até este momento de paz. E entendi algo profundo. Justiça kármica não é mágica, não cai do céu. É a soma das nossas decisões. Seu Osvaldo escolheu mentir, escolheu roubar, escolheu trair. E a vida devolveu solidão, doença, morte numa cela. Eu escolhi dizer a verdade, escolhi defender meu filho, escolhi dignidade sobre aparência. E a vida me devolveu paz, família, amor verdadeiro. Essa é a justiça. Não é vingança, é equilíbrio. Alguns meses depois, Isabela me convidou para uma palestra. Uma palestra sobre o quê? É sobre mulheres empreendedoras. Quero que me acompanhe. Por quê? Porque a senhora é minha inspiração. Fomos. Era num hotel do centro. Havia umas 200 mulheres ali. Isabela subiu no palco. Ia dar uma palestra sobre o trabalho dela como arquiteta. Mas quando pegou o microfone, disse algo que não esperava. Antes de falar de arquitetura, quero falar da minha sogra, Carmen Silva. Me apontou. Todos olharam para mim. Fiquei vermelha. Há 5 anos minha vida desmoronou. Descobri que meu pai tinha vivido em mentiras a vida inteira. E eu não sabia o que fazer. Mas Carmen me ensinou algo. Me ensinou que a verdade, mesmo que doa, sempre nos faz mais fortes. Que defender o certo não é fácil, mas sempre vale a pena. Ela se levantou no meu casamento e disse a verdade quando todos esperavam silêncio. E embora naquele momento eu não entendi, agora sei que me salvou. Me salvou de viver numa mentira. Me salvou de repetir os erros do meu pai. E me ensinou que uma mulher corajosa não é a que tem poder, é a que diz a verdade, mesmo que custe tudo. As mulheres aplaudiram. Isabela desceu do palco. Me abraçou. Obrigada, Dona Carmen, por ser meu exemplo. Chorei, porque entendi que o que tinha feito não só mudou minha vida, mudou a vida de muitas mulheres. E agora, 5 anos depois daquela noite, posso dizer com certeza que a vida faz justiça sim. Nem sempre rápido, nem sempre como esperamos, mas sempre. Seu Osvaldo teve poder, teve dinheiro, teve admiração, mas morreu sozinho, sem amor, sem paz, sem legado. Eu nunca tive poder, nunca tive dinheiro, nunca tive admiração, mas tenho algo muito mais valioso. Tenho meu filho, tenho minha nora, tenho meu neto, tenho paz interior e tenho a certeza de que fiz o certo. Essa é a verdadeira justiça. Passaram 5 anos desde aquela noite. 5 anos desde que peguei aquele microfone e mudei o curso das nossas vidas. Hoje tenho 65 anos, Marcelo tem 33, Pedro tem 4 e Isabela está grávida de novo. Desta vez será uma menina. Vão chamar de Carmen. Quando me contaram, chorei durante horas.
Por que, Carmen? Perguntei. Isabela pegou minhas mãos. Porque queremos que nossa filha cresça sabendo que houve uma mulher nessa família que teve coragem de dizer a verdade, que se levantou quando todos esperavam silêncio, que defendeu o certo, mesmo que custasse tudo. Queremos que ela seja como a senhora, Dona Carmen, forte, corajosa, honesta. Não soube o que dizer. Só abracei meu filho e minha nora, e chorei de felicidade, porque entendi que minha história não terminaria comigo. Viveria naquela menina, e nos filhos dela, e nos netos, o legado da verdade. Esta manhã acordei cedo. Preparei café coado como todas as manhãs. Me sentei na minha cadeira de balanço perto da janela. Olhei o amanhecer. A cidade despertava devagar. Os pássaros cantavam. O sol pintava o céu de laranja e rosa. E pensei em tudo que tinha vivido. Pensei na minha juventude, nos anos difíceis depois do divórcio, nas noites em que não sabia como ia alimentar meus filhos. Pensei em Marcelo criança, em como me perguntava por que o pai não morava com a gente, e como eu explicava com palavras simples que às vezes o amor não é suficiente para manter uma família unida. Pensei em todos aqueles anos trabalhando, limpando casas, vendendo salgados, fazendo o que fosse necessário para que meus filhos tivessem o que precisavam. E pensei naquela noite no Clube Paulistano, em seu Osvaldo na frente do microfone. Esse moleque é um idiota, mas minha filha insistiu em casar com ele. Essas palavras que mudaram tudo, porque me obrigaram a tomar uma decisão: calar e proteger a paz, ou falar e defender a dignidade. E escolhi a dignidade, sempre a dignidade. Me levantei da cadeira de balanço, fui no meu quarto, abri a gaveta do criado mudo. Dentro havia um diário, o mesmo onde tinha escrito naquela noite há 5 anos. Abri, li o que tinha escrito. Hoje aprendi que a vida nem sempre nos dá o que merecemos, mas se formos corajosas, se defendermos a verdade, se protegermos quem amamos, a vida nos dá algo melhor, nos dá paz interior. Sorri, porque essas palavras continuavam verdadeiras. Continuei folheando o diário. Havia mais páginas, mais pensamentos, mais aprendizados, e decidi escrever algo novo, algo que resumisse tudo o que tinha vivido. Peguei uma caneta e escrevi: a mulher que ler isso um dia. Talvez seja minha neta Carmen, talvez seja outra mulher passando por algo difícil. Não sei, mas se está lendo isso, quero que saiba algo. A vida vai te colocar em situações onde terá que escolher entre verdade e conforto, entre defender o certo e manter a paz, entre ser corajosa e ser calada. E nesses momentos vai ter medo. Medo de perder as pessoas que ama, medo de ficar sozinha, medo das consequências. Mas deixe-me te dizer algo que aprendi depois de 65 anos de vida. O silêncio não protege ninguém, só protege as mentiras. E mentiras, cedo ou tarde, sempre explodem, sempre machucam, sempre destroem. Então, se tiver que escolher, escolha a verdade. Mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que te afastem. Porque a verdade é o único alicerce sobre o qual se pode construir algo verdadeiro. Um amor verdadeiro, uma família verdadeira, uma vida verdadeira. Eu tomei essa decisão há 5 anos. E perdi muitas coisas no processo. Perdi a ilusão de um casamento perfeito. Perdi a confiança do meu filho por um tempo. Perdi a aprovação de muitas pessoas. Mas ganhei algo mais valioso. Ganhei minha dignidade. Ganhei minha paz interior. E ganhei o respeito das pessoas que realmente importam. Hoje meu filho me ama. Minha nora me respeita. Meu neto me admira. E isso vale mais que qualquer aprovação externa. Então não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de defender o certo. Não tenha medo de ser corajosa. Porque mulheres corajosas são as que mudam o mundo. Uma verdade de cada vez. Com amor, Carmen Silva. Fechei o diário, guardei na gaveta e respirei fundo, porque senti que tinha fechado um ciclo. Tinha contado minha história. Tinha deixado meu legado. Tinha dito o que precisava dizer. E agora podia seguir em frente, com paz. Aquela tarde Marcelo e Isabela vieram me visitar com Pedro.
O menino correu para mim assim que entrou. Vovó, vovó! Levantei ele, abracei. Cheirava a sabonete infantil e biscoito. Como está meu príncipe? Bem, hoje na escola aprendi sobre heróis. Ah, é? E quem são os heróis? A professora disse que heróis são pessoas que fazem coisas difíceis para ajudar outros. Muito certo. Pedro me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Vovó, você é uma heroína. Fiquei sem palavras. Marcelo sorriu. Isabela também. Por que pergunta isso, meu amor? Porque minha mãe me contou que você fez algo muito difícil, que disse a verdade quando ninguém mais queria, e que isso nos salvou. Os olhos encheram de lágrimas. Não sou heroína, Pedro. Sou só uma vovó que ama a família. Mas heróis também são assim. Amam a família e protegem. Abracei ele forte. Então sim, meu amor, sou heroína, sua heroína. Pedro riu e me deu um beijo no rosto. E naquele momento senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite de insônia. Tudo. Porque tinha protegido minha família. E isso era a única coisa que importava. Depois de almoçar, Isabela me pediu para falar a sós. Saímos para o jardim. Havia primaveras florindo. O ar cheirava a terra molhada e flores. Dona Carmen, tem algo que quero te contar. Diz, filha. Fui visitar o túmulo do meu pai. Como foi? Bem, levei flores, me sentei lá um tempo e conversei com ele. O que disse? Isabela respirou fundo. Disse que o perdoava. Fiquei calada, esperando. Disse: Pai, durante muito tempo te odiei, te culpei, desejei que nunca tivesse existido, mas hoje entendo algo. Você também era humano. Você também carregava feridas. Você também tinha medo e tomou decisões ruins, decisões que machucaram muita gente, mas guardar rancor contra você só me machuca. Então hoje te perdoo, não porque merece, mas porque eu mereço paz. A voz se quebrou. E sabe, Dona Carmen, quando disse essas palavras, senti como se algo pesado saísse do meu peito, como se finalmente pudesse respirar. Abracei ela. Perdão não é para a outra pessoa, é para nós, para nos libertar. Eu sei, e graças à senhora aprendi isso, porque a senhora me ensinou que defender a verdade não significa viver com rancor, significa viver com dignidade. Exatamente, filha, exatamente. Ficamos ali abraçadas debaixo das primaveras. Duas mulheres, duas gerações, duas histórias entrelaçadas. E entendi que meu legado não era só a verdade, era também o perdão, a justiça sem vingança, o equilíbrio sem ódio. Aquela noite, depois que todos foram embora, me sentei na sala com uma xícara de chá. Liguei a televisão. Tinha um programa sobre mulheres que tinham mudado suas comunidades. Uma das entrevistadas era Marta Hernandes, a senhora que tinha perdido as economias por causa de seu Osvaldo. Reconheci imediatamente. O entrevistador perguntou como conseguiu seguir em frente depois de perder tudo. Marta sorriu. Houve uma mulher que me inspirou. Chama-se Carmen Silva. Ela teve coragem de dizer a verdade quando todos esperavam silêncio. E isso me ensinou que nunca é tarde para defender o certo. E o que a senhora fez? Confrontei minha situação, processei, lutei e recuperei parte do meu dinheiro. Com isso comprei um terreno. Meu marido e eu construímos nossa casa com nossas próprias mãos. E agora vivemos em paz, porque é uma casa construída sobre verdade, não sobre mentiras. O entrevistador assentiu. O que diria para outras mulheres que estão passando por algo difícil? Marta olhou direto para a câmera. Diria que não tenham medo de dizer a verdade, que não tenham medo de defender o certo, porque o silêncio não nos protege, só protege as mentiras, e nós merecemos viver na verdade. Desliguei a televisão e chorei, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria, porque entendi que o que tinha feito tinha inspirado outras mulheres, outras mães, outras avós, outras filhas, a erguer a voz, a defender a verdade, a viver com dignidade. E isso era um legado. Hoje, enquanto escrevo isso, tenho 65 anos, mas me sinto mais jovem que nunca,
porque finalmente entendo o sentido da minha vida. Não vim a este mundo para ser rica, não vim para ser famosa, não vim para ser perfeita, vim para ser corajosa, para dizer a verdade quando todos calavam, para defender quem amava quando ninguém mais fazia, para ensinar à minha família que dignidade vale mais que qualquer aprovação. E acho que consegui, porque quando olho para meu filho, vejo um homem honesto, trabalhador, íntegro. Quando olho para minha nora, vejo uma mulher forte, sábia, compassiva. E quando olho para meu neto, vejo esperança, vejo futuro, vejo luz. Isso é o que deixo. Não dinheiro, não propriedades, não fama. Deixo valores, deixo verdade, deixo amor. E isso vale mais que qualquer fortuna. Semana passada, Pedro me perguntou algo. Vovó, quando você ficar bem velhinha, vai morrer? Sim, meu amor, um dia. E então não vou mais te ver? Não com os olhos, mas sim com o coração. Como? Me ajoelhei na frente dele, olhei nos olhos. Cada vez que disser a verdade, vou estar lá. Sim, sim, cada vez que defender alguém que ama, vou estar lá. Cada vez que for corajoso, vou estar lá. E como vou saber que está lá? Porque vai sentir um calor no peito, uma paz, e vai saber que estou com você. Pedro sorriu. Então você nunca vai embora. Nunca, meu amor, nunca. Abracei ele e soube que era verdade, porque legados não morrem, só se transformam. Esta noite, enquanto olho as estrelas da minha janela, penso em tudo que vivi e me pergunto: o que diria às mulheres que lerem minha história? Diria isso: não tenha medo de ser corajosa, não tenha medo de dizer a verdade, não tenha medo de defender o certo, mesmo que todos digam que está louca, porque o mundo precisa de mais mulheres corajosas, mulheres que se levantam quando todos esperam silêncio, mulheres que dizem basta quando todos dizem aguenta, mulheres que escolhem dignidade sobre conforto, porque essas mulheres mudam o mundo, uma verdade de cada vez, uma família de cada vez, uma geração de cada vez. E se minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, se ajudar uma única mãe a defender o filho, se ajudar uma única filha a sair de uma mentira, então tudo terá valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite difícil, tudo. Porque no final o que importa não é quanto tempo vivemos, é como vivemos. E eu escolhi viver na verdade, escolhi viver com dignidade, escolhi viver com amor. E essa é minha história. A história de uma mulher comum que fez algo extraordinário, não porque era especial, mas porque decidiu não ficar calada. Amanhã vou ver Marcelo e Isabela. Vamos no parque com Pedro. Vamos tomar sorvete. Vamos rir. Vamos viver. Porque isso é o que fazem famílias que se amam de verdade. Vivem, amam, perdoam, crescem. E eu vou continuar sendo a avó que conta histórias, a avó que faz bolo, a avó que abraça forte, mas também a avó que ensina que a verdade sempre é melhor que a mentira, que dignidade sempre é melhor que aparência, que amor verdadeiro sempre é melhor que amor falso. Esse é meu legado, e estou em paz com ele. Então, se você está lendo isso, se está ouvindo minha história, quero que saiba algo. Você também pode ser corajosa. Você também pode dizer a verdade. Você também pode defender o certo. Não importa a sua idade, não importa a sua situação, não importa seu medo, porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. E se uma mulher de 60 anos pôde se levantar num casamento e destruir um império de mentiras, você também pode se levantar na sua vida e dizer: basta, isso acaba aqui. Porque você merece viver na verdade, merece viver em paz, merece viver com dignidade. Todas merecemos. Obrigada por me ouvir até o final. Obrigada por caminhar comigo nesta história. Obrigada por permitir que eu entrasse no seu coração. Se esta história tocou sua alma, se te fez pensar, se te deu coragem, então compartilhe. Compartilhe com sua mãe, com sua filha, com sua irmã, com sua amiga. Porque histórias têm poder. O poder de transformar, o poder de curar, o poder de inspirar.
E esta história é para todas as mulheres que um dia tiveram medo de falar, para todas que ficaram caladas quando queriam gritar, para todas que aguentaram quando queriam ir embora. Esta história é para vocês, e digo, vocês não estão mais sozinhas, porque agora sabem que houve uma mulher que também teve medo, mas que falou mesmo assim, e que mudou tudo. Se inscreva e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram dor em sabedoria. Todo dia, uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar tudo num dia. Que Deus te abençoe. E até a próxima. De todo o meu coração, Carmen Silva.